Vamos conversar, minha gente, sobre como a gente pode reencontrar o nosso caminho para prosperidade, para fartura, para abundância. Quando a gente pensa em prosperidade, principalmente dentro do meio umbandista, né, a gente sempre lembra de Oxóssi. Oxóssi é o caçador de farturas, o caçador de riqueza, aquele que provê o sustento para sua aldeia, que não deixa faltar nada. Então, a figura de Oxóssi, na nossa mente, ela está muito associada a essa questão da prosperidade, do crescimento, da abundância. E Oxóssi pode sim nos ajudar a gente a reencontrar o caminho da nossa prosperidade. Às vezes a gente já perdeu esse caminho, a gente está meio perdido, e Oxóssi pode nos ajudar a reencontrar esse caminho de prosperidade. Mas não é só ele. A gente tem que fazer a nossa parte, a gente tem que fazer o nosso esforço. Mas que parte, que esforço é esse ao que a gente está se referindo? Para a gente entender, dentre tantas coisas que a gente pode fazer, que está ao nosso alcance fazer, que depende de nós fazer, é importante que a gente compreenda alguma coisa que eu vou falar aqui. Que a gente compreenda isso que eu vou explicar, que é para a gente poder encontrar novamente o nosso caminho de prosperidade. Afinal de contas, todos nós, sem exceção, todos nós queremos abundância, todos nós queremos fartura, todos nós queremos prosperidade. Você já prestou atenção que desde pequenos nós aprendemos com os nossos pais, com a nossa família, com os nossos avós, com a nossa sociedade, com a nossa cultura, a gente aprende o caminho que a gente deve percorrer para a gente chegar lá, na prosperidade? Os nossos pais, os nossos avós, eles sempre falam assim para a gente: olha, estuda, trabalha, faz tudo certinho para você ser alguém na vida, para você conseguir tudo o que você quer. E aí eu pergunto, mesmo aquelas pessoas que estudaram tanto e que trabalham tanto, pode ser que você seja uma pessoa, por exemplo, que trabalhe bastante, mesmo essas pessoas, elas têm a prosperidade garantida? É fato que a gente percebe que, às vezes, mesmo a gente seguindo tudo da forma como a gente aprendeu, estudando, trabalhando, ou mesmo que não tenha tido a oportunidade de estudar, trabalhando bastante, é fato que a gente percebe que isso não garante para a gente sucesso. Isso não garante que a gente vai alcançar os nossos objetivos. Isso não garante que a gente vai ter prosperidade em tudo. A gente vê tantas pessoas que se esforçam, que batalham, trabalham duro, acordam 5 horas da manhã, vão dormir meia-noite e não conseguem a tal da prosperidade. Estão sempre devendo, estão com contas em atraso, estão insatisfeitas, deprimidas, doentes. Por que que isso acontece? E, ao mesmo tempo, a gente vê outras pessoas que não fazem tanto esforço assim e prosperam. Sentem-se felizes, a vida parece que sorri, tudo que essas pessoas querem fazer, elas conseguem, tudo que elas querem, elas alcançam. Como que isso pode acontecer? A gente não está fazendo tudo certinho como manda o figurino? O que os nossos pais, a nossa família, a sociedade fala, trabalha, trabalha, trabalha que você vai conseguir. Por que que outras pessoas conseguem tão fácil as coisas e sem tanto esforço aparente assim? O que é que diferencia uma condição da outra? Por que que uns chegam lá e outros que aparentemente mereceriam mais não chegam? Essas são as grandes questões. E para essa pergunta, minha gente, tem 3 explicações que eu queria que você prestasse atenção. As 3 explicações são a seguinte: a primeira, você vê por aí, pelo que eu falei, que o nosso esforço, ele é muito importante. Sem esforço, a gente realmente não vai a lugar nenhum. Mas, pelo que eu falei, você já conclui que o esforço que a gente faz não é o fator determinante. Se ele fosse, você que trabalha duro, você que batalha com afinco, você que faz tudo que está ao seu alcance, você teria conseguido toda a prosperidade que você quer. Então, o esforço é importante? Sim, ele é muito importante, mas ele não é o fator determinante. Esta é a primeira coisa que é importante que a gente guarde. Não vamos parar de nos esforçar por causa disso. Ah, não é o fator determinante, então não vou me esforçar. Não, não é isso. Ele é importante sim, ele só não é aquilo que vai determinar se você vai ser próspero ou não. A segunda resposta para essa pergunta, por que uns conseguem e outros não, é mais determinante que o esforço, que é a condição espiritual global daquela pessoa. Quando eu estou falando em condição espiritual global, eu estou falando tudo que se refere à espiritualidade e que envolve aquela pessoa.
a sua situação kármica, por exemplo. Tem coisas e tem pessoas que podem se esforçar, se esforçar, se esforçar e não vão conseguir determinadas coisas porque as suas limitações kármicas impedem, não tem jeito. É uma lição que ela tem que passar, é um remédio amargo que ela tem que tomar para corrigir a sua moral, para trazer novos aprendizados, novos ensinamentos, para resgatar dívidas do passado. Então, essa é uma das coisas dentro dessa condição espiritual global que pode impedir a nossa prosperidade e, sim, a nossa situação kármica. Outras coisas que podem impedir a nossa prosperidade, dentro ainda da situação espiritual global, são os nossos envolvimentos com espíritos negativos, com espíritos obsessores, com problemas espirituais, feitiçaria, trabalho feito, isso tudo pode contribuir para atrapalhar a nossa prosperidade. Enfim, tem muitas coisas espirituais que podem impedir o alcance da nossa prosperidade. Sobre essas coisas espirituais todas que podem impedir o alcance da nossa prosperidade, o karma, as obsessões, os trabalhos feitos, desequilíbrios energéticos, nossos pensamentos negativos, sobre tudo isso a gente fala bastante. Todo terreiro fala bastante sobre isso. Todo terreiro, toda casa de umbanda, todo centro espírita fala bastante sobre essas condições espirituais que atrapalham os nossos caminhos. Então, não é sobre isso que eu vou me deter durante esta nossa conversa. Tudo isso daqui que eu falei acontece e pode impedir o seu progresso, a sua prosperidade. Mas tem uma coisa que é também tão determinante quanto a condição espiritual global da pessoa e que a gente, às vezes, não dá valor. Às vezes a gente não percebe, a gente não compreende o quanto que é importante isso. Eu falei aqui que o esforço é importante, mas não é determinante. Eu falei que mais determinante que o esforço é a nossa condição espiritual global, mas tem algo que é tão determinante quanto a nossa condição global, quanto a nossa condição espiritual para o alcance do nosso sucesso, da abundância, da fartura, da prosperidade. Sabe o que é? É a forma como você interage com a vida ao seu redor, com o universo ao seu redor. É a forma como você interage com o que está lhe cercando, com as coisas que estão ao seu alcance, enfim, com o universo. Eu quero começar essa explicação, porque isso é importante e é um dos fatores mais determinantes, além do karma, além daquelas condições espirituais, é um dos fatores mais determinantes para você alcançar a sua prosperidade. Eu quero começar essa explicação com uma frase lá de Jesus, que está lá em João, capítulo 10, versículo 34, que diz o seguinte: Jesus falou a seguinte frase: todos vós sois deuses. O que Jesus quis dizer com isso? Minha gente, Deus é a pura consciência. Deus é a mente primária, é aquele que cria tudo o que existe. Vou repetir. Deus cria tudo o que existe. Ele é o criador. Então, quando Jesus falava que nós somos deuses, ele queria dizer que tem uma centelha divina dentro de cada um de nós, tem um pedacinho, tem uma sementinha de Deus que ele nos deu, que está aqui dentro de nós. E que, é claro, guardadas as devidas proporções, em potência infinitamente menor, se nós somos uma centelha divina, nós também somos capazes de criar, de modificar ou de destruir qualquer coisa pela nossa vontade, pela nossa mente, em outras palavras. Assim como Deus. Deus não é o grande criador. Quando Jesus falava todos vós sois deuses, ele está falando você também consegue criar. Você também consegue modificar as coisas ao seu redor. Você também consegue destruir aquilo que está ruim na sua vida. Só que a gente não sabe disso. A gente não sabe fazer isso. Apesar de Jesus ter falado que nós temos essa centelha, que nós somos deuses, que nós temos essa condição, a gente não sabe fazer isso. E aí a gente não utiliza essa nossa própria capacidade em nosso favor. Eu quero explicar para você como que é a nossa mente. A nossa mente, ela é como se fosse um computador. Ela processa ali milhares de informações e ela é hiperpotente. A gente não usa nem um décimo da nossa mente. A nossa mente ela é muito potente. Mas o computador ele pode ser o mais possante possível. Ele pode ser o de última geração. Se você não souber operar, se você não conhecer a linguagem do computador ali, como fazer as informações entrarem e como tirar as informações do computador,
você nunca vai conseguir extrair dele aquilo que ele pode lhe dar. A nossa mente é exatamente igual. Ela pode ser a mais possante possível. E a nossa mente é muito poderosa. Ela pode ser a mais poderosa possível, mas se você não sabe lidar com ela, você não consegue extrair dela o que ela pode lhe dar. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que aprender a linguagem do computador mental. A gente tem que aprender a usar a nossa mente para que ela, a nossa mente, possa interferir sobre esse universo ao nosso redor, possa interferir sobre as coisas que nos circundam, que nos rodeiam. Gente, lembrando, você é Deus, nós somos deuses, dizia Jesus, todos vós sois deuses. Se todos nós somos deuses, todos nós podemos, guardadas as devidas proporções, todos nós podemos fazer muitas coisas, criar muitas coisas, modificar muitas coisas, a gente só tem que aprender a fazer isso. Em outras palavras, a gente tem que descobrir como que a nossa mente pode se comunicar com o universo que está ao nosso redor, pode se comunicar com as coisas para a gente obter da nossa mente o resultado que a gente quer sobre aquelas coisas, ou para criar alguma coisa nova, ou para modificar alguma situação já existente, enfim, para a gente alcançar, por exemplo, a prosperidade, que é o que a gente quer, que é o tema desta nossa conversa de hoje. A nossa mente poderia nos ajudar a alcançar a prosperidade? Se todos nós somos deuses, a nossa mente é ilimitada. A nossa mente pode fazer o que quiser. A gente só tem que saber como ativar, só tem que saber como programar o nosso computador mental para que isso aconteça. E aí, uma vez sabendo como se comunicar com o universo ao nosso redor, a gente pode sim ter condições de mudar todas as situações, de criar oportunidades que a gente não tinha visto antes, de receber do universo, de receber da vida tudo o que o universo, o que a vida tem para nos fornecer. A gente só tem que saber como a coisa funciona. Eu quero só lembrar aqui que aquilo que eu falei lá no princípio. Existem alguns fatores limitadores, como, por exemplo, o karma, as condições espirituais. Então, tudo isso tem que ser visto também. Não estamos jogando fora isso, pelo contrário. A gente está lembrando que isso é importante, tem que ser visto, mas essa questão da forma como a nossa mente interage com o meio é muito determinante para o nosso progresso, para a nossa prosperidade. Eu falei agora há pouco de uma citação de Jesus, que foi todos vós sois deuses, eu quero falar outra. Jesus, lá em Mateus, capítulo 7, versículo 7, do 7º ao 12º, diz o seguinte: Pedi e obtereis, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Jesus está dizendo que tudo que a gente quiser, a gente consegue. Ou seja, ele está ratificando aquilo que nós estamos falando aqui. Nós temos condições. Por que Jesus falaria isso? Buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, se isso não fosse possível. Pedi e obtereis, se isso não fosse possível. Se ele falou isso, é porque é possível. Como fazer isso? Vamos conhecer a linguagem. Vamos aprender como nos comunicarmos, como comunicar nossa mente com o que está ao nosso redor, para que a gente possa bater e realmente a porta se abrir para nós. Para a gente compreender essa linguagem do universo, a linguagem com que a nossa mente conversa com o universo, como ela pode manipular as coisas, como ela pode modificar as coisas, a gente tem que entender 3 coisas. A primeira delas é o universo, ou seja, a vida. Quando eu falo universo, eu estou falando a vida, as possibilidades, tudo que há ao nosso redor. O universo é abundante. Essa é a primeira verdade. Tudo ele pode prover, tudo você pode conseguir. O universo é ilimitado, assim como ilimitadas são as possibilidades, são as oportunidades que a nossa mente pode criar atuando sobre o universo. Isso quer dizer o seguinte: quando eu falo é ilimitado, é porque não tem limites. Tudo pode ser criado. Qualquer possibilidade, qualquer oportunidade pode ser criado. A gente, às vezes, está acostumado a dizer para a gente mesmo: isso nunca vai acontecer, isso é impossível que aconteça. Não, o universo é abundante. A nossa mente é que não está sabendo se comunicar com ele. A nossa mente é que não está conseguindo extrair dele ou criar aquilo que a gente está querendo. Então, a primeira grande verdade é essa: o universo é abundante, é ilimitado. Ilimitadas também são as possibilidades, são as oportunidades que a sua mente pode criar. A segunda grande verdade: o universo, a vida, não entende palavras.
entende vibrações. As vibrações, elas vêm dos nossos pensamentos, da nossa mente e das nossas emoções. Então não adianta falar, eu quero isso, que aquilo aconteça, não é isso. A gente tem que sentir aquilo. Quando a gente sente, o nosso campo vibratório fica repleto daquelas energias, daquela vibração do que a gente está sentindo. E é esta vibração ao nosso redor que vai nos conectar com vibrações semelhantes do universo e que vai trazer para nós, por semelhança vibratória, aquilo que a gente, por exemplo, idealizou, aquilo que a gente está sentindo. Então, não é por palavras que a gente consegue se comunicar com o universo, é pelo sentimento, principalmente, pela mente e pelas emoções. É sentindo de verdade aquilo. Isso daqui tem até uma relação com aquela questão de, vamos fazer uma oração por fulano? Vamos. E aí você pega um papel e lê a oração. Isso tem um valor deste tamanho. Agora, quando você esquece o papel e você fala de coração, você quer ajudar aquela pessoa, você sente aquilo, pode ter certeza que essa sua oração tem muito mais valor, porque o universo entende isso. Ele entende os sentimentos, as emoções. É preciso sentir e não simplesmente falar. E a terceira regra, que é a mais importante de todas e que é aquela que a gente sempre escorrega, vou falar para você e eu queria que você prestasse muita atenção, porque isso é determinante para que a gente consiga atingir os nossos objetivos. A regra é a seguinte: quanto mais atenção se dá a alguma coisa, mais isso cresce. Eu vou repetir. Quanto mais atenção se dá a alguma coisa, mais isso cresce. Sabe o que isso quer dizer? Em outras palavras, que você vai receber exatamente aquilo que você está dando. Ou seja, o universo vai lhe retribuir exatamente com o que você externa, com o que você bota para fora. E não tem outra forma. Essa frase resume tudo. Tudo de como se comunicar, de como a nossa mente pode se comunicar com o universo. Sabe o que quer dizer essas três regras que eu falei? Que o universo é abundante, que ele entende emoções e sentimentos, não palavras, e que quanto mais atenção a gente dá a alguma coisa, mais ela cresce. Sabe o que isso tudo quer dizer? Isso quer dizer que tudo o que você quiser, felicidade, saúde, bem-estar, abundância, prosperidade, tudo isso, é claro, não havendo limitações kármicas, não havendo questões espirituais sérias que impeçam, tudo isso você pode extrair do mundo ao seu redor. Tudo isso você pode atrair para você. Tudo isso você pode conseguir. Basta você saber conversar com o universo nesta linguagem que ele entende. A linguagem das vibrações, a linguagem do sentimento, da emoção. Basta que você utilize os seus pensamentos, os seus sentimentos da forma correta, oferecendo para o universo aquilo exatamente que você quer receber dele. Somente isso. O grande problema, minha gente, é que, apesar da gente estar conversando sobre isso, e pode ser que esteja fazendo sentido na sua cabeça, o grande problema é que nós mesmos nos sabotamos. E aí a gente oferece ao universo vibrações contrárias do que a gente quer receber. Como assim? Eu quero receber coisas boas, como é que eu estou oferecendo para o universo o contrário do que eu quero? A gente pensa, a gente sente, a gente fala coisas negativas o tempo inteiro, contrárias à nossa felicidade. E aí, em resposta a isso que a gente bota para fora, o universo nos retribui também com coisas negativas, como insucesso, fracasso, doença e um monte de coisa, e não adianta reclamar. É assim que funciona. Como assim eu boto para fora coisas negativas? Eu falo coisas, eu sinto coisas contrárias a mim. Não, eu procuro sentir coisas positivas. Minha gente, tudo que a gente faz, um dia volta para nós. E o que você faz não se refere somente a ações físicas, mas também aos seus pensamentos e sentimentos principalmente. E nós somos acostumados, você vai entender agora o porquê que você e a maior parte das pessoas, o porquê que nós jogamos coisas negativas para fora contra a nossa felicidade. Todos nós somos acostumados, desde pequeno, a escutar e absorver informações a nosso respeito, que vem dos nossos pais, vem da nossa família, vem da sociedade, vem do programa de televisão que a gente assiste. E essas informações, a gente absorve e a gente, cedo ou tarde, começa a reproduzir aquilo que a gente aprendeu, aquilo que falaram de nós. A gente começa a reproduzir no nosso modo de pensar, porque a gente passa a acreditar naquilo.
Só que aquilo que a gente escuta desde pequeno, às vezes são crenças limitadoras. São coisas que vão entrar na nossa mente e que vão nos bloquear para a felicidade. Vão nos limitar à felicidade. Vão fazer com que a gente pense de forma limitada e que a gente fale frases também limitadoras e que a gente sinta aquelas sensações que nos limitam. E é isso que a gente vai estar jogando para o universo, aquilo limitado. E o universo vai corresponder nos devolvendo exatamente aquilo que a gente crê a nosso respeito, aquilo que a gente passou a acreditar sobre nós mesmos e que a gente sente, que a gente fala a nosso respeito. Eu vou explicar melhor para você quais são as crenças limitadoras que é possível que você tenha e que às vezes para a gente identificar em nós mesmos, às vezes é preciso uma terapia ou pelo menos uma grande análise de consciência para a gente rever aquilo em que a gente acredita a nosso respeito. Porque o que eu acredito a meu respeito, que eu sinto que é verdade a meu respeito, é isso que eu boto para fora. E é isso que eu vou receber. Se é uma crença limitante, se é algo que acaba me fazendo mal, e ao botar para fora, é isso que eu vou receber. Mais coisas que me fazem mal. Existem 3 tipos de crenças limitantes. As hereditárias, as sociais e as pessoais. As hereditárias são aquelas que vêm da família, que vêm do pai, que vêm da mãe. Você lembra quando você, por exemplo, fez alguma coisa errada, você era criança, fez alguma coisa errada e a sua mãe tinha mania de falar, cada vez que você errava, ela falava para você, você não faz nada direito. Lembra disso? Isso é uma frase e que quando vem para a criança de uma mãe, de um pai, pode causar sérios bloqueios lá no seu inconsciente. E a criança assume aquilo como verdade. Eu não faço nada direito. Depois a criança cresce, ela esquece até daquela frase que ela ouviu, mas aquilo ficou registrado no seu subconsciente como uma crença limitante. A minha mãe falava que eu não faço nada direito. Às vezes, para o adulto que fala isso, ele fala naquele momento, não tem a menor importância, não é isso que ele acha realmente sobre o seu filho, mas a criança que tem uma cabeça limpa de informações recebe aquilo como uma verdade. E ao receber como verdade, aquilo vai ficar para sempre na sua mente. Às vezes é preciso terapia para poder retirar aquela informação. Então, frases como, você não faz nada direito, ou então, você do jeito que é, você nunca vai conseguir ninguém, você não gosta de tomar banho, nossa, você nunca vai conseguir ninguém assim. E aí entra no subconsciente como um registro verdadeiro, você nunca vai conseguir ninguém. E aí aquela pessoa cresce e ela quer se relacionar com alguém, mas ela não consegue, ela simplesmente não consegue, ela não sabe por quê, ela tenta fazer tudo certo, mas ela tem uma crença limitante dentro da cabeça dela. Outras crenças hereditárias são aquela, você tinha que ser como seu irmão. Você, quando recebe essa informação, você sempre vai passar a vida numa condição que o seu irmão vai estar melhor que você em termos de prosperidade, porque você mesmo vai se bloquear. Lembra que a mente é um computador? Ela recebe as informações, ela processa aquilo. Então, essas crenças limitantes que a gente recebe vão estar armazenadas no nosso HD, lá no fundo da nossa mente, nos registros do inconsciente, e vão nos bloquear futuramente para a gente romper isso e conseguir coisa diferente. Você não faz nada direito, você nunca vai conseguir ninguém, você tinha que ser como seu irmão, você nunca vai conseguir progredir. Pronto. Isso aí é a programação. É a programação que a gente recebeu do nosso pai e da nossa mãe e que essa programação vai permanecer até o dia que a gente consiga retirar, que a gente consiga reprogramar o nosso HD, a nossa mente, o nosso computador mental. E para isso, às vezes, é preciso terapia, é preciso uma série de coisas, ou, como eu disse, uma grande análise de consciência. Então, pais e mães, tenham cuidado com as coisas que vocês falam com seus filhos. Você pode estar atrapalhando o seu filho de alguma maneira, com palavras que para você naquele momento não tem nem tanta importância, é só uma maneira de chamar atenção, mas para a criança pode repercutir por toda a vida. Isso são as crenças hereditárias. O segundo tipo de crença que nos limita são as crenças sociais. A gente é massacrado com informações da mídia, por exemplo, dos anúncios de TV, que nos levam a crer, que hipnotizam o nosso inconsciente, que botam a informação dentro da gente de que, por exemplo, só as pessoas magras é que são aceitas pela sociedade. Então você vê ali aquele anúncio de roupa na televisão, aquela mulher que é impossível que todas tenham aquele corpo, mas ela aparece sorrindo na televisão e você é levado a crer que tem que ser daquela forma. Então, crenças sociais, só os magros é que são aceitos, só os ricos é que são felizes.
coisas desse tipo que a gente recebe pela mídia, a gente recebe pela cultura, a gente recebe pela sociedade que nos rodeia, e que aquilo entra também na nossa cabeça e nos limita na nossa felicidade, porque a gente entende lá a nível inconsciente que eu só vou ser feliz se eu for magro, eu só vou ser feliz se eu for bonito, eu só vou ser feliz se eu for rico, e a gente não consegue ser feliz. É mais um tipo de crença limitante. Agora, tem crenças também limitantes, que é o terceiro tipo, que são as crenças pessoais. Essas são geradas por nós mesmos ao longo da nossa vida. Então, quando a gente faz alguma coisa na nossa vida e aquilo não dá certo, porque não deu, a gente fez errado, ou porque não era para dar, ou porque teve alguma interferência, a gente tende a achar, a ficar triste com aquilo, né? E a achar, o que eu faço não dá certo. E aí, se na segunda vez que eu tentar fazer aquilo, aquilo não der certo também, eu vou ter mais certeza de que o que eu faço não dá certo. E é a partir de situações como essas, que se repetem, que a gente vai construindo crenças a nosso respeito que nos limitam. Crenças que nos fazem mal e que são aquilo que a gente vai jogar para o universo e é isso que a gente vai receber. Então, crenças como essas, por exemplo, são aquelas que você fala para você mesmo: nada do que eu faço dá certo. No meu trabalho, ninguém gosta de mim, porque você teve uma experiência num trabalho e que as pessoas ali realmente não gostavam de você. Aí você começou a pensar nisso. Lembra daquela regrinha de quanto mais a gente pensa em alguma coisa, mais ela cresce? Que o que a gente joga para o universo é o que a gente vai receber? Então você percebeu que ninguém gostava de você, você mudou de trabalho, procurou um outro emprego. Mas pensando nisso, as pessoas não gostam de mim. O seu novo emprego, provavelmente as pessoas também não gostavam. Quanto mais a gente pensa em alguma coisa, mais essa coisa cresce. E aí, no segundo trabalho, também tinha pessoa que não gostava de você, você passou a ter certeza disso. Ninguém no meu trabalho gosta de mim. Eu não consigo encontrar um trabalho onde as pessoas gostem de mim. E aí, realmente, você não vai encontrar um trabalho onde as pessoas gostem de você, porque é isso que você está alimentando no seu pensamento. Outras crenças limitantes que nós construímos. E o dinheiro sempre sai mais rápido do que entra. Se você pensar sempre assim, cada vez mais o dinheiro vai sair mais rápido do que entra. Porque você está dando enfoque a alguma coisa. Quanto mais a gente foca algo, mais essa coisa cresce, mais ela tende a ser cada vez mais verdade. Tem sempre algo que acaba me atrapalhando. Eu nunca consigo nada. Eu vivo na dureza. Olha, quem repete para si, eu vivo na dureza e acredita naquilo, vai viver na dureza. Porque está dando ênfase a algo e este algo vai crescer, cada vez vai ser mais difícil ele conseguir alguma coisa. Lembra, o universo é abundante. Você pode, com a sua mente, atrair dele para você, criar para você o que você quiser. Jesus falava isso: todos vós sois deuses, pedi e obtereis. Se você vive falando assim, eu vivo na dureza, o que você está pedindo? Você está falando, eu continuo, eu sou duro, eu sou duro, eu sou duro, eu não tenho dinheiro para nada. E é isso que você está botando. Lembra que o universo não entende palavras? Então, quando você fala assim, eu vivo na dureza, o universo não entende que você quer dinheiro, que você quer prosperidade. Ele entende que você é duro e é isso que ele vai proporcionar para você. Você é duro. Agora, quando você sente, eu sou próspero, por exemplo, é isto que você está mandando para o universo. Ao invés de você falar assim, eu vivo na dureza, fala assim, eu sou próspero, que aí o universo entende que é a prosperidade que tem que ser retribuída para você. Muitas outras crenças limitantes nós temos. Minha vida é muito difícil, só arrumo chefe chato. Nossa, como eu ouço falar isso. Olha, em todos os trabalhos que eu vou, só arrumo chefe chato. E vai continuar arrumando, se continuar pensando dessa forma. Se continuar enfocando isso, não dê atenção a isto, não dê atenção ao que você não quer. Porque tudo aquilo que a gente dá mais atenção cresce. A probabilidade de acontecer é maior. Não tenho tempo para nada, não consigo aprender isso, sou muito velho para determinada coisa, não mereço sucesso, sem trabalho duro não se consegue nada. Quem pensa assim, por exemplo, sem trabalho duro não se consegue nada, que é o que os nossos avós e os nossos pais nos ensinavam quando a gente era criança, quem acredita nesta crença limitante nunca vai conseguir um trabalho que seja mais ameno e o sucesso através dele. Porque vai entender que só para conseguir sucesso tem que ter trabalho duro. Tem o dedo podre para relacionamento. Como eu ouço falar isso? Aquela pessoa que saiu de um relacionamento ruim e entrou em outro ruim. E depois desse entrou em outro pior. E ela fala, eu tenho dedo podre para relacionamento.
pelas experiências que ela teve, que não foram experiências boas, e ela passou a acreditar que o problema é ela, que o problema é o dedo podre que ela tem. E quanto mais ela acreditar nisso, mais dedo podre ela vai ter, piores vão ser os relacionamentos os relacionamentos futuros. Enfim, tem muitas crenças limitantes. Por exemplo, eu não consigo emagrecer. Quantas pessoas falam isso, né? Continua pensando assim que você vai estar dando atenção a uma deficiência e esta deficiência vai aumentar. Essa deficiência vai ser cada vez mais difícil de você vencer. Então, minha gente, quando você pratica esse tipo de pensamento, essas crenças limitantes, você está vibrando isso para fora, para a vida, para o universo. E em resposta vai ser isso o que o universo vai lhe dar. E aí, quanto mais as coisas pioram, quanto mais você se torna infeliz, mais você vai acreditar nisso. Você vai falar, realmente eu tenho razão, eu tenho dedo podre para relacionamento. Realmente eu tenho razão, eu só pego chefe chato. Realmente tenho razão, eu não nasci para ser feliz. Quanto mais você pensa nisso, mais as coisas pioram. Quanto mais as coisas pioram, mais você acredita nisso. Olha como que a coisa se torna um ciclo vicioso, uma bola de neve. Tem pessoas que, quando estão num momento de tristeza, num momento de dor, elas buscam a oração, elas buscam a espiritualidade para tentar resolver seus problemas. Mas o grande problema é que, mesmo buscando, às vezes, a oração, mesmo buscando a espiritualidade, a maior parte das pessoas continua sem saber como conversar com o universo para receber dele aquilo que ela está desejando. Então as pessoas falam assim, vê se não é assim que você faz as suas orações. Olha, espiritualidade, santo tal, orixá tal, guia tal. Eu estou passando por tal problema e eu queria ser ajudado nisso. É assim que a gente ora normalmente. É assim que a gente pede o auxílio espiritual. Essa é a forma como quase todo mundo faz suas orações. E eu vou dizer para você, está errada. Está errada por quê? Porque quando a gente pensa e fala, eu estou passando por tal problema, eu continuo afirmando que eu tenho problema. E quando eu afirmo que eu tenho problema, que eu estou sentindo aquele problema, porque quando eu falo, como eu disse, não é só as palavras. Quando eu falo assim, eu estou passando por esse problema, eu estou sentindo aquele problema novamente naquele momento de oração. E com as minhas vibrações é o que o universo entende. Ele entende o problema que eu estou passando. Eu continuo afirmando que eu tenho o problema. E o que o universo vai me retribuir? Ele vai me retribuir o problema. É isso que eu estou mandando para fora. Então, quando eu fizer as minhas orações, eu tenho que fazer de uma forma que o foco não seja esse sentimento de dor, que o foco não seja o sentimento do problema, porque o universo entende os meus sentimentos. E quando eu sinto alguma coisa, é isso que eu vou receber. Então, essa forma de pedir auxílio, eu estou passando por tal problema, me ajuda, por favor, não é a melhor forma. É preciso a gente reverter essa situação. É preciso a gente reverter, mudar a nossa forma da gente se comunicar com o mundo espiritual, com a vida, com o universo. É preciso a gente reverter as nossas crenças limitantes para que a nossa mente, aí sim, ela comece a vibrar diferente e a conversar com o universo, com a vida, com a espiritualidade, com Deus, de uma outra maneira. Como fazer isso? Este é o grande problema. Existem técnicas que facilitam bastante isso. A primeira delas é a gente não acreditar nos nossos limites. Presta atenção nas coisas que você pensa, nas coisas que você fala. Vê se de vez em quando você não sente alguma coisa que esteja lhe limitando. Vê se não vem um pensamento que fala que você não pode algo, que você não tem competência para algo, que você não merece algo. Vê se de vez em quando não vem esse pensamento ou esse sentimento. Então compreenda que você não precisa acreditar nisso. Você pode sim, você consegue, você chega lá, você merece aquilo. Esta é a primeira coisa, não acreditar nos limites. Segunda coisa, aprenda a se amar. Entenda que você tem defeitos, todos nós temos defeitos, mas nós somos centelhas divinas. Nós podemos tudo o que nós quisermos, o universo é abundante e, como centelha divina, a gente tem um pedacinho de Deus dentro de nós. Ame-se, entenda que você vai errar, porque nós somos espíritos em evolução, mas ao mesmo tempo nós somos centelhas divinas e a gente pode criar o que a gente quiser. Terceira coisa, seja grato pelo que você tem. Ao invés da gente se fixar no copo meio vazio, que a gente se fixe no meio cheio, porque quanto mais a gente se fixa no meio cheio, mais se fixa em coisas positivas, mais positivamente a gente recebe as coisas de fora. Tem gente que se fixa naquilo que está dando de ruim, naquilo que está
que não está do seu agrado na sua vida. Quanto mais atenção a gente der a qualquer coisa, mais esta coisa cresce. Lembra dessa regra? Então, se a gente, ao invés de pensar no copo meio cheio, se a gente, ao invés de pensar no copo meio vazio, pensar no meio cheio, este meio cheio vai crescer. É a mesma coisa, né? Meio cheio e meio vazio. Mas se a gente pensar no meio vazio, mais o vazio vai aumentar. Se a gente pensa no meio cheio, mais o cheio vai aumentar. Uma outra coisa, fala para você, eu mereço. Convença-se disso, repita para você quantas vezes você quiser, quantas vezes você puder, quantas vezes forem necessárias durante o dia inteiro. Não está fazendo nada, lembra que você merece. Outra coisa, procure abrir espaço na sua vida para as coisas novas. Joga fora a coisa velha. Tem gente que se prende ao passado. Quem se prende ao passado impede novidades na vida. Desfaça-se das coisas velhas que estão na sua vida, roupa velha, coisas na sua casa que não servem para nada. Desfaça-se de situações que não acrescentam mais nada para você. Se a gente não se desfaz das coisas velhas, a gente não abre espaço para coisas novas. Tem uma ferramenta que nos auxilia bastante a modificar a forma como a nossa mente se comunica com o universo, que é chamada a visualização criativa. O universo ele entende sentimentos, lembra disso? Ele não entende palavras. Então, quando a gente visualiza na nossa mente aquilo que a gente quer e a gente se sente dentro daquilo, a gente gera em nós mesmos sentimentos legais, sentimentos positivos vindos daquela imaginação, vindos daquela visualização. É isso que eu estou gerando para o universo? É isso que eu vou receber. Então, por exemplo, você quer um emprego, você quer um trabalho, aquele trabalho. Ao invés de falar nas suas orações, por exemplo, eu estou desempregado, eu preciso de um emprego, que é como as pessoas falam, que é como as pessoas na maior parte das vezes fazem, que é reafirmando o seu desemprego, ao invés disso, imagine-se trabalhando, imagine-se dentro daquele trabalho que você gostaria, fazendo aquilo que você faria no seu dia a dia. Sinta a alegria, a emoção, a felicidade, a realização de estar fazendo aquilo. Veja aquilo o mais real possível na sua mente. Quando você faz isso, você está vibrando para o universo, para o mundo, para a espiritualidade, para a vida, aquilo que você quer. Percebe como que a nossa oração pode ser diferente? Ao invés da gente reafirmar a nossa dor, a gente ir contra isso, já visualizando o que a gente quer e sentindo o que a gente quer. Quando a gente faz isso, é isso que a gente vibra para o universo. Quanto mais a gente enfoca uma coisa, mais ela cresce. E é isso que o universo vai entender. É isso que a espiritualidade, a vida, vai nos presentear. E por último, nessas técnicas, as afirmações positivas. Você, desde pequeno, foi acostumado a receber informações sobre você, como eu disse, que geraram crenças limitantes. Você mesmo gerou crenças limitantes na sua vida, pelos seus pensamentos, pelas coisas que você observava e concluía que você não merece, que aquilo não é para você, que você tem dedo podre. Então você afirmou para você, no seu passado, repetidas vezes, coisas ruins a seu respeito e que impedem a sua mente de funcionar a seu favor. Então é hora de fazer o contrário. E a gente faz o contrário com as afirmações positivas, jogando para o nosso inconsciente frases com sentimentos contrários a esses pensamentos limitantes. Então, a repetição de afirmações positivas, ela é necessária porque a gente tem uma bagagem ruim aí para cortar, para vencer. E é a afirmação positiva que vai dissipar aquelas afirmações negativas com as quais nós nos alimentamos. O que são as afirmações positivas? São aquelas assim, eu posso, eu sou próspero, eu sou feliz. Isso é afirmação positiva. Repetindo quantas vezes forem necessárias. O dia inteiro, se for preciso. Jamais vai criar prosperidade aquela pessoa que o tempo inteiro está falando ou está pensando sobre a falta de dinheiro. São pensamentos inúteis. Você ficar pensando, remoendo, eu sou pobre, eu tenho dificuldade, não consigo as coisas. Esses pensamentos não vão trazer abundância. Esses pensamentos não vibram abundância. E a gente atrai para a gente o que a gente vibra. A gente atrai para a gente aquilo que a gente bota para fora. Remoer a carência de dinheiro só cria mais carência. Ao invés de você pensar, eu não sou próspero, eu
sou carente em termos financeiros, imagine-se, use a visualização criativa, visualize-se usufruindo do dinheiro, por exemplo, para você vibrar isso para o ambiente, para serem essas as vibrações dos seus sentimentos. Então, no princípio, quando a gente começa a fazer afirmações positivas, pode ser que a gente não acredite nessas novas afirmações. Poxa, minha vida não está muito boa, estou cheio de dívida, tenho crediário para pagar, e eu estou falando aqui que eu sou próspero, que nada me falta, que eu sou rico, que eu tenho dinheiro, que eu tenho abundância, que eu consigo tudo que eu quero. Então, essas afirmações, a princípio, elas podem soar como algo falso para a gente. E realmente, pode ser que a sua vida ainda não corresponda àquilo. Mas é como uma semente. A gente planta e a gente tem que esperar que ela cresça. Não é no dia seguinte que aquela semente vai ter se transformado em árvore. A gente tem que regar. É como uma malhação na academia. É um trabalho que exige tempo. Então, no começo, vai soar aquela afirmação positiva, vai soar como uma mentira. Mas insista. Lembre-se que o seu cérebro foi programado para ir contra essa afirmação positiva pelas crenças limitantes que você acumulou. Então, insista, é preciso insistir. Repita quantas vezes forem necessárias as afirmações positivas na sua vida. E aí, aos pouquinhos, aquilo vai crescendo. E pode ter certeza, quanto mais você fizer, mais vai ficando fácil de você crer naquilo, de você sentir aquilo. E quando você sente aquilo, mais as coisas vão fluir daquela forma para você, porque é isso que você está vibrando. A gente atrai o que a gente vibra. Você vai se surpreender. Então, minha gente, pensar em pobreza atrai mais pobreza. Pensamentos de gratidão trazem abundância. E é isso o que eu queria mostrar para você, como que a gente pode exercitar na nossa vida. Normalmente, ao término das nossas conversas, eu coloco uma musiquinha espírita ou eu coloco alguma música que nos traga reflexão sobre aquele tema que nós falamos. Mas hoje eu quero fazer diferente com você. Eu quero mostrar para você o que são as afirmações positivas e eu queria que você se esforçasse para sentir tudo isso que eu vou falar. Como eu disse agora há pouco, é possível que ao falar tudo isso que eu vou falar, a sua mente imediatamente fale assim, é mentira. Isso não existe na minha vida. É mentira, isso não acontece. Esta reação do inconsciente é uma reação natural. E pode ser que realmente seja aquilo que esteja acontecendo na sua vida. Mas é com o exercício que a gente vai vencendo todas essas crenças limitantes. E a partir do momento que a gente vence as crenças limitantes, a gente passa a vibrar naquele sentimento. E quando a gente vibra aquele sentimento, que a gente dá atenção àquele sentimento, mais ele cresce. E quanto mais ele cresce, mais a gente vibra naquele sentimento. E quanto mais a gente vibra, mais é isso o que a gente atrai para a gente. Então, eu queria que você fechasse os seus olhos, porque eu vou falar várias afirmações positivas. E eu queria que em cada afirmação positiva que eu falar, você se visse naquela situação realmente, que você sentisse aquilo. Lembra da visualização criativa? É através da visualização criativa que a gente consegue modificar os nossos sentimentos e externar para a vida, para o universo, aquilo que a gente está querendo realmente. Ao invés da gente pedir ajuda, ao invés da gente lembrar da nossa dor, ao invés da gente lembrar da nossa tristeza e pedir socorro, olha, estou sofrendo por causa disso, ao invés disso, vamos já modificar a nossa forma de pensar. É tudo questão de exercício, questão de prática, questão de hábito. Quando você fala assim, eu sofro por causa disso, assim, assim, me ajuda a espiritualidade. Você está reafirmando o seu sofrimento. É o hábito que vai fazer você passar a orar de uma maneira diferente. E esta oração, ela tem que ser como uma afirmação positiva, já focando naquilo que você quer. Então, minha gente, eu vou pedir para você fechar os seus olhos, que nós vamos começar agora. Eu vou falar várias afirmações positivas. Acompanhe comigo, com a sua mente, com o seu coração, principalmente. Preste atenção em tudo que eu vou falar. Assimile para você essas palavras. Entenda essas palavras como verdadeiras em sua vida. Neste momento, eu me liberto de toda crença, toda forma pensamento, toda criação irreal feitas por minha mente inexperiente. Neste momento,
eu me liberto e dissolvo toda a culpa, todos os medos, todos os ressentimentos, todas as decepções e rancores que vinham se acumulando dentro de mim. Neste momento, eu me liberto do meu passado. Nesse momento, eu vejo a prosperidade na simplicidade. O universo é rico e eu posso desfrutar da sua riqueza. A prosperidade é um estado natural do meu ser. Eu aceito a prosperidade em minha vida em todos os meios. Eu sou rico, feliz, saudável, abundante, próspero. Eu aceito toda a felicidade e prosperidade que o universo possa me oferecer. Eu me sinto completamente satisfeito e rico com a minha situação financeira. Eu tenho o emprego que eu desejo e recebo o salário que eu desejo e que eu mereço. Eu sou eternamente grato por tudo que eu tenho, por tudo que eu sou. Eu atraio do universo somente pessoas verdadeiras e com sabedoria, que me ensinam algo de valor, que me faça evoluir. Eu estou sempre protegido e meus caminhos fluem com tranquilidade, cheios de luz, amor puro e verdadeiro e muita paz. Eu me amo por tudo que sou e tudo que tenho. Onde quer que eu esteja, há sempre um bem infinito, uma sabedoria infinita, uma harmonia infinita e um amor infinito. Eu me abro para receber todo o bem, toda a abundância do universo. Eu agradeço a vida. Eu sou um imã que atrai riqueza. Todas as formas de prosperidade chegam até mim inesperadamente. Eu penso que eu mereço as melhores coisas da vida sempre. Onde quer que eu trabalhe, eu sou profundamente admirado e bem remunerado. Hoje é um dia maravilhoso. O dinheiro chega até mim tanto de maneiras previstas como inesperadas. Eu tenho escolhas ilimitadas. As oportunidades estão por toda parte. Eu acredito que estamos aqui para nos abençoarmos e nos ajudarmos a prosperar. E esta crença se reflete em todos os meus atos. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos. E a vida devolve-me esta ajuda de formas extraordinárias. Eu amo o trabalho que eu faço. E eu sou muito bem remunerado por ele. É um prazer lidar com o dinheiro que eu ganho. Eu poupo uma parte e gasto outra com alegria. Eu vivo num universo de amor, abundância e harmonia, e eu agradeço por isso. Eu desejo me abrir para a prosperidade ilimitada que existe em toda parte. Eu uso o dinheiro que eu ganho em coisas que me fazem verdadeiramente feliz. Eu deixo a maior prosperidade possível entrar na minha vida. Eu irradio sucesso e prosperidade onde quer que eu esteja. A vida satisfaz todas as minhas necessidades com grande abundância. Eu confio na vida. A vida me surpreende positivamente. A vida só me traz coisas boas. Eu mudo os pensamentos de pobreza para pensamentos de prosperidade e as minhas finanças refletem essa mudança. Eu me alegro com a segurança financeira, que é uma constante em minha vida. Quanto mais gratidão pela riqueza e abundância na minha vida, mais motivos descubro para agradecer. Eu expresso gratidão por todo o bem que há na minha vida. Cada dia traz novas e maravilhosas surpresas.
Eu pago as minhas contas com amor e alegro-me ao preencher algum cheque. A abundância flui através de mim livremente. Neste preciso momento, há muita riqueza e poder ao meu dispor, e eu escolho sentir que mereço. Eu mereço melhor e aceito melhor agora. Eu me liberto de toda resistência ao dinheiro. Eu permito que ele flua alegremente para a minha vida. O meu bem chega de todas as partes e de todos. A vida satisfaz todas as minhas necessidades com grande abundância. Eu confio na vida. Minha gente, vamos abrir os olhos. Você conseguiu sentir em algum momento a emoção, a felicidade ao se ver nesta situação que eu falei? Ao repetir para você essas frases, essas afirmações positivas? Como eu disse, é possível que, ao falar essas afirmações, você tenha imediatamente pensado: isso não é verdade, não é isso que acontece na minha vida. Mas é justamente isso que a gente tem que mudar. Porque enquanto a gente pensa isso não é verdade, isso não acontece, a gente está enfocando esta deficiência e é ela que vai crescer. Então é aquele exercício da malhação na academia. A gente tem que começar do zero, a gente tem que cortar a resistência da nossa mente, acreditar naquilo de verdade. Quando a gente acredita naquilo de verdade, no princípio vai ser falso, vai soar de uma maneira falsa, porque não é isso que você vive, não é isso que você vê na sua vida. Mas com o tempo, essa semente vai crescer. E você vai passar a acreditar, a sentir aquilo. E quanto mais você sentir, mais as coisas acontecem daquela forma. Vamos aprender a mudar a nossa forma de orar. Não vamos mais repetir a nossa dor. Não vamos mais dizer que sofremos. Vamos ver o outro lado. Já vamos nos idealizar, nos visualizar naquilo que queremos. Essa é a melhor forma da gente atrair para a gente, por sintonia vibratória, aquilo que a gente quer. Eu encerro aqui a nossa conversa pedindo ao Oxóssi, o Senhor da Fartura, o caçador de riquezas, que auxilie você a reencontrar o seu caminho da prosperidade, que ajude você a vencer os seus próprios bloqueios, as suas crenças limitantes, que ajude você a se lembrar da centelha divina que você é e que, como centelha divina, você pode fazer tudo o que você quiser, pode alcançar todos os seus objetivos, pode criar e modificar qualquer situação. Como centelha divina, você pode fazer os milagres que você precisa na sua vida, porque você é uma partícula de Deus. E eu quero terminar aqui essa nossa conversa não desejando a você que você seja próspero. Não é isso. Eu quero terminar afirmando para você e que esta afirmação entre nos seus sentimentos, entre na sua cabeça como uma grande verdade. Eu quero dizer que você é próspero. Você sempre alcança todos os seus objetivos. Você é muito, muito feliz. Que Deus abençoe você e que você reencontre o caminho para a sua prosperidade. E a gente encerra o nosso encontro com o mesmo pensamento positivo, vibrando positivamente, com a certeza de que todos nós somos capazes de modificar tudo de ruim para melhor. Você é capaz, a vida nos espera e temos muito a viver. Você é capaz. Olhe que o dia já raiou, meu irmão, levante logo daí, faça algo de bom e será mais feliz. A vida te espera. A vida te espera lá fora, acredite, vai ser bem melhor. Leve o brilho neste seu caminhar. Olhe que o dia já raiou, meu irmão, levante logo daí, faça algo de bom e será mais feliz. A vida te espera. A vida te espera lá fora, acredite, vai ser bem melhor. Leve o brilho neste seu caminhar. E vamos sair daqui cantando com alegria. Cante a melodia que a brisa da manhã nos traz. Você é capaz. Você é capaz. Siga em
frente, meu irmão, vá com Deus, vá em paz. Cantando com alegria. Cante a melodia que a brisa da manhã nos traz. Você é capaz. Siga em frente, meu irmão, vá com Deus, vá em paz. E muitas vezes temos que recomeçar, temos que buscar força, e o momento é agora. Veja, o momento é agora, confie, recomece de novo e verás que o amanhã vai nascer mais feliz. A vida te espera. A vida te espera lá fora, acredite, vai ser bem melhor. Leve o brilho neste seu caminhar. E a gente sai daqui cantando com alegria. Cante a melodia que a brisa da manhã nos traz. Você é capaz. Você é capaz. Siga em frente, meu irmão, vá com Deus, vá em paz. Cantando com alegria. Cante a melodia que a brisa da manhã nos traz. Você é capaz. Siga em frente, meu irmão, vá com Deus, vá em paz. Mais uma vez, lá de dentro, com força. Cante a melodia que a brisa da manhã nos traz. Você é capaz. Siga em frente, meu irmão, vá com Deus, vá em paz. E é em paz que nós terminamos o nosso encontro de hoje, com a certeza de que todos nós somos capazes de superar os desafios da vida, com a certeza de que nós somos capazes de sermos felizes. Que Deus abençoe a cada um de nós, que assim seja, graças a Deus.